Oi, 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 garotos! Bem-vindos a mais um episódio de Leituras Guiadas. Hoje vamos fazer a leitura dos capítulos 21 a 25 do lindíssimo livro O Pequeno Príncipe. Se você não assistiu os episódios anteriores, deixo por aqui o link para que acompanhe desde o começo e com todos os detalhes. O vocabulário novo para este episódio é o seguinte: temos a palavra macieira. Macieira é uma árvore que produz maçãs. Então, por exemplo, a macieira do quintal estava carregada de frutos. Também temos a palavra raposa. Raposa é um animal de porte pequeno, ágil e conhecido por sua esperteza. Exemplo: a raposa correu rápido para dentro da floresta. Depois temos a palavra espingardas. Espingardas são armas de fogo longas usadas para caça ou defesa. Por exemplo, os caçadores carregavam espingardas para a mata. Depois temos a palavra toca. Toca é um buraco ou abrigo usado por animais para morar ou se esconder. Por exemplo, o coelho correu para sua toca ao perceber o perigo. Depois temos a palavra searas. Searas são campos cultivados, geralmente de trigo ou de outros cereais. Por exemplo, o vento balançava as searas douradas ao entardecer. Depois temos a expressão o rabo dos olhos. Significa uma visão periférica ou também podemos dizer o canto do olhar. Exemplo: eu vi algo se mexer no rabo dos olhos e me virei rápido. Depois temos a palavra pular. Pular significa sair do chão impulsionando o corpo para cima. Por exemplo, as crianças começaram a pular de alegria no parque. Também temos a palavra gabar-se. Gabar-se é o mesmo que falar com orgulho exagerado sobre si mesmo ou sobre algo que essa pessoa fez. Por exemplo, ele não parava de gabar-se sobre sua nova conquista. Também temos a palavra guarda-chaves. Um guarda-chaves é uma pessoa responsável por cuidar de chaves em um local, como uma prisão ou um edifício. Por exemplo, o guarda-chaves abriu a porta da cela muito cedo. Também temos a palavra guarita. Guarita é uma pequena construção usada como abrigo para vigias ou guardas. Por exemplo, o segurança observava a entrada do prédio de dentro da guarita. Depois temos a palavra estrondar. Estrondar é produzir um som alto e forte, como um trovão ou uma explosão. Exemplo: o trovão começou a estrondar antes da chuva cair. Também temos a palavra trovejar, que é o ato de produzir trovões no céu. Exemplo: o céu escureceu e começou a trovejar antes da chuva. E a palavra baldeação. Baldeação é uma troca de transporte durante uma viagem. Por exemplo, eu fiz uma baldeação no metrô antes de chegar ao trabalho. Temos a palavra vidraça, que é um grande pedaço de vidro em uma janela ou em uma porta. Por exemplo, a chuva batia forte contra a vidraça da sala. Temos a palavra cômoro, que é uma pequena elevação de terra ou montículo. Por exemplo, ele sentou-se sobre um cômoro para descansar um pouco. E por último, temos a palavra invólucro. Invólucro é um revestimento ou uma embalagem que protege algo. Por exemplo, ele abriu o invólucro do presente com muito cuidado. Pronto, meninos, então desejo para vocês uma ótima leitura, que aprendam e pratiquem muito português. Capítulo 21. Foi quando apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o pequeno príncipe, embora nada visse quando olhou em derredor. É aqui que eu estou, disse a voz. Aqui, debaixo da macieira. Quem és tu? Indagou o pequeno príncipe e acrescentou. Tu és uma criatura bem bonita.
Eu sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o pequeno príncipe. Sinto-me tão infeliz. Não posso brincar contigo, observou a raposa. Eu não fui domesticada ainda. Ah, desculpa-me, disse o pequeno príncipe. Mas depois de pensar um pouco, acrescentou. Que quer dizer domesticar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que andas a procurar? Procuro homens, respondeu o pequeno príncipe. Mas que quer dizer domesticar? Homens, falou a raposa. Eles têm espingardas e caçam. É muito aborrecido. Também comem frangos. Estes são seus únicos interesses. Andas à procura de frangos? Não, disse o pequeno príncipe. Eu procuro amigos. Que quer dizer domesticar? É um ato muitas vezes negligenciado, disse a raposa. Quer dizer estreitar laços. Estreitar laços? Exatamente, disse a raposa. Para mim, tu ainda não passas de um menino exatamente igual a milhares de outros meninos. E eu não sinto necessidade de ti. E tu, da tua parte, não sentes necessidade de mim. Para ti, eu não passo de uma raposa igual a milhares de outras raposas. Mas se tu me domesticares, então sentiremos necessidade um do outro. Eu serei única em todo o universo. Começo a compreender, disse o pequeno príncipe. Há uma flor. Eu penso que ela me domesticou. É possível? Observou a raposa. Na terra se vê de tudo. Oh, mas isso não foi na terra, disse o pequeno príncipe. A raposa parecia perplexa e muito curiosa. Em outro planeta? Sim. E há caçadores nesse planeta? Não. Ah, que bom! E há frangos? Não. Ah, nada é perfeito, suspirou a raposa, mas voltou à sua ideia. A minha vida é muito monótona, disse ela. Eu caço frangos, os homens caçam-me. Todos os frangos são exatamente iguais. Todos os homens são exatamente iguais. E por conseguinte, eu fico um pouco aborrecida. Mas se tu me domesticares, seria como se o sol resplandecesse em minha existência. Eu reconheceria o rumor de um passo, que seria diferente de todos os outros passos. Outros passos fariam com que eu me escondesse por debaixo da terra. Mas os teus me chamariam como uma música para fora da minha toca. Olha, estás vendo aquelas searas? O céu não como pão, o trigo não me serve para coisa alguma. Os trigais não me dizem nada. E isso é triste. Mas sucede que tens cabelos que são da cor do ouro. Pensa então que maravilha seria se me tivesses domesticado. O trigo, que é também de ouro, faria os meus pensamentos voarem para ti, e eu gostaria de ouvir o vento nos trigais. A raposa ficou a olhar por muito tempo para o pequeno príncipe. Por favor, domestica-me, disse ela. Bem que eu desejaria, disse o pequeno príncipe, mas não disponho de muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas que preciso compreender. Só compreendemos as coisas que domesticamos, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo para compreender coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas, mas não há loja onde se possa comprar amizade. E assim os homens não têm mais amigos. Se quiseres um amigo, domestica-me. Que devo eu fazer para domesticar-te? Perguntou o pequeno príncipe. Deves ter muita paciência, replicou a raposa. Primeiro, deves sentar-te a pequena distância de mim, assim, na relva.
eu olharei para ti com o rabo dos olhos, e tu não dirás nada. As palavras são uma fonte de desentendimento, mas sentarás um pouco mais perto de mim cada dia. No dia seguinte, o príncipe voltou. Seria bom que viesse sempre à mesma hora, disse a raposa. Se, por exemplo, chegares às 4 da tarde, já às 3 começarei a sentir-me feliz. Eu serei cada vez mais feliz à medida que a hora avançar. Às 4 estarei pulando e hei de mostrar-te que feliz eu sou. Mas se vieres a qualquer hora, eu nunca saberei em que instante o meu coração estará pronto para receber-te. Devem-se observar os devidos ritos. Que é um rito? Perguntou o pequeno príncipe. Os ritos são coisas também muitas vezes negligenciadas, disse a raposa. São eles que fazem um dia diferente dos outros dias, uma hora diferente das outras horas. Há um rito, por exemplo, entre os meus caçadores. Todas as quintas-feiras, eles dançam com as moças da aldeia, de modo que a quinta-feira é para mim um dia maravilhoso. Eu posso passear até os vinhedos, mas se os caçadores dançassem em qualquer tempo, cada dia seria igual aos outros e eu nunca teria descanso. E assim, o pequeno príncipe domesticou a raposa. E quando chegou a hora da despedida, exclamou a raposa, eu vou chorar. A culpa é toda tua, disse o pequeno príncipe. Eu nunca te desejei nenhum desgosto, mas tu quiseste que te domesticasse. Sim, é verdade, disse a raposa. Mas agora vais chorar, disse o pequeno príncipe. Sim, é verdade, disse a raposa. Então isso não te trouxe nenhum bem? Trouxe-me um bem, disse a raposa, por causa da cor dos trigais. E acrescentou. Vai olhar de novo as rosas. Compreenderás então que a tua rosa é a única em todo o universo. Vem depois despedir-te de mim e eu te darei de presente um segredo. O príncipe foi olhar de novo as rosas. Vocês não são como a minha rosa, disse ele. E ainda mais, não são coisa nenhuma. São como a minha raposa, logo que eu a conheci. Era uma raposa igual a milhares de outras, mas eu a tornei a minha amiga. E agora ela é única em todo o mundo. E as rosas ficaram muito embaraçadas. Vocês são bonitas, mas vazias, continuou ele. Ninguém morreria por vocês. Um transeunte ordinário pensaria que a minha rosa é exatamente igual a vocês. A rosa que me pertence. Mas, sendo uma só, ela é mais importante do que vocês todas, as centenas, porque ela é aquela que eu reguei, porque é aquela que eu pus sob a redoma, porque é aquela que eu abriguei com o biombo, porque foi por causa dela que eu matei as lagartas, exceto 2 ou 3 para se tornarem borboletas. Porque era a ela que eu escutava quando fazia censuras, ou se gabava, ou mesmo quando não dizia nada, porque ela é a minha rosa. E foi encontrar-se com a raposa. Bom dia, disse ele. Bom dia, disse a raposa. E aqui está o meu segredo, um segredo muito simples. Somente com o coração é que se pode ver direito. O que é essencial é invisível para os olhos. O que é essencial é invisível para os olhos, repetiu o pequeno príncipe, a fim de não esquecê-lo nunca mais. É o tempo que gastaste com a tua rosa que assim a torna tão importante. Foi o tempo que eu gastei com a minha rosa, disse o pequeno príncipe, para não esquecê-lo nunca mais. Os homens esquecem essa verdade, disse a raposa, mas tu não deves esquecê-la. És responsável para sempre pelo que domesticaste. És responsável pela tua rosa. Sou responsável pela minha rosa, repetiu o pequeno príncipe,
para não esquecê-lo nunca mais. Capítulo 22. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse o guarda-chaves. Que faz o senhor aqui? Perguntou o pequeno príncipe. Eu faço os viajantes partirem todos juntos. Dou passagem aos trens que os carregam, ora para a direita, ora para a esquerda. E um expresso brilhantemente iluminado sacudiu a guarita do guarda-chaves com um estrondar semelhante a uma trovada. Como estão com pressa! Exclamou o pequeno príncipe. Que andarão eles procurando? Isso nem mesmo o maquinista o sabe, disse o guarda-chaves. E um segundo expresso brilhantemente iluminado trovejou de novo em direção oposta. Já vem de volta? Perguntou o pequeno príncipe. Não são os mesmos, disse o guarda-chaves. É uma baldeação. Não estavam satisfeitos onde se achavam? Perguntou o pequeno príncipe. Ninguém está satisfeito onde se acha, disse o guarda-chaves. E ouviram o terrível trovejar de um terceiro expresso brilhantemente iluminado. Eles estão perseguindo os primeiros viajantes? Perguntou o pequeno príncipe. Não estão perseguindo nada, disse o guarda-chaves. Estão dormindo agora, ou pelo menos bocejando. Somente as crianças achatam agora o narizinho contra as vidraças. Somente as crianças sabem o que procuram, disse o pequeno príncipe. Gastam o tempo com uma boneca de trapos e isso é o que há de mais importante para elas. E se alguém lhes tira a boneca, põem-se logo a chorar. São felizes, disse o guarda-chaves. Capítulo 23. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse o comerciante. Era um comerciante que vendia pílulas para matar a sede. Bastava a gente tomar uma pílula por semana e não sentia nenhuma necessidade de beber. Por que está vendendo essas pílulas? Perguntou o pequeno príncipe. Porque poupam uma porção de tempo, disse o comerciante. Os peritos já fizeram os devidos cálculos. Com essas pílulas, você poupará 53 minutos por semana. E que vou eu fazer com esses 53 minutos? O que quiser. Quanto a mim, disse consigo o pequeno príncipe, se eu dispusesse de 53 minutos para gastar no que eu quisesse, caminharia à vontade até encontrar uma fonte de água fresca. Capítulo 24. Fazia agora 8 dias que eu sofrera o meu acidente no deserto e ouvira a história do comerciante enquanto bebia a última gota d'água que me restava. As tuas recordações são um encanto, disse eu ao pequeno príncipe, mas não consegui consertar o meu aparelho. Não tenho nada para beber e seria muito feliz também se pudesse caminhar à vontade até encontrar uma fonte de água fresca. A minha amiga raposa, começou o pequeno príncipe. Mas meu amiguinho, interrompi eu, isto não tem nada a ver com a raposa. Por quê? Porque eu estou para morrer de sede. Ele não seguiu o meu pensamento e respondeu-me. É bom ter tido um amigo, mesmo quando se está para morrer. Eu, por exemplo, se estou contente por ter como amiga uma raposa, não há jeito de ele compreender o perigo, disse eu com os meus botões. Ele nunca sentiu fome nem sede. Basta-lhe um pequeno crepúsculo e nada mais. Mas ele olhou-me com firmeza e replicou ao meu pensamento. Eu também tenho sede. Vamos procurar um poço. Fiz um gesto de desânimo. É absurdo procurar um poço ao acaso na imensidão do deserto. Mas apesar disso, pusemos-nos a caminhar. Depois de andarmos muitas horas em silêncio, começou a escurecer e apareceram as primeiras estrelas.
A sede me tornava um pouco febril e eu olhava para elas como em um sonho. Voltar à minha memória as últimas palavras do Pequeno Príncipe. Então, tu também tens sede? Perguntei-lhe, mas ele não respondeu à minha pergunta. Limitou-se a dizer: água também é bom para o coração, com certeza. Não compreendi essa resposta, mas fiquei calado. Bem sabia que não adiantava fazer-lhe 2 vezes a mesma pergunta. Ele estava exausto. Sentou-se. Sentei-me ao seu lado. E depois de um silêncio, ele falou de novo. As estrelas são lindas por causa de uma flor que não se pode ver. Assim é, repliquei, e sem nada dizer, olhei os cômoros de areia que se estendiam à nossa frente sob o luar. O deserto é lindo, acrescentou o Pequeno Príncipe. E era verdade, eu sempre amei o deserto. A gente senta-se em uma solitária dua de areia, não vê nada, não ouve nada. E, no entanto, através do silêncio, alguma coisa palpita e resplandece. O que faz lindo o deserto, disse o Pequeno Príncipe, é que em alguma parte oculta um poço. Fiquei atônito com a compreensão instantânea daquela misteriosa irradiação das areias. Quando eu era menino, morava em uma casa antiga e dizia a lenda que nela se achava oculto um tesouro. Na verdade, ninguém conseguira achá-lo. Talvez nunca o tivessem procurado, mas ele expandia um encantamento sobre aquela casa. A minha casa ocultava um segredo nas profundezas do seu coração. Sim, disse eu ao Pequeno Príncipe, a casa, as estrelas, o deserto, o que lhes empresta beleza é alguma coisa que se mantém invisível. Estimo, disse ele, que você esteja de acordo com a minha raposa. E como o Pequeno Príncipe tivesse adormecido, tomei-o nos braços e pus-me a caminhar de novo. Sentia-me profundamente comovido e inquieto. Parecia-me que estava carregando um fragílimo tesouro. Parecia-me até que não havia nada de mais frágil em toda a terra. Eu olhava ao luar para aquela pálida fronte, aqueles olhos cerrados, aqueles anéis de cabelos que se agitavam ao vento e disse comigo mesmo: o que eu vejo aqui é apenas um invólucro, o mais importante está invisível. Como os seus lábios se abrissem levemente num meio sorriso, eu pensei de novo: o que me comove tão profundamente neste Pequeno Príncipe adormecido é a sua fidelidade a uma flor. A imagem de uma rosa que resplandece através de todo o seu ser como uma chama de uma lâmpada, mesmo quando ele está dormindo. E senti-o mais frágil ainda. Senti a necessidade de protegê-lo, como se ele próprio fosse uma flama que poderia apagar-se a qualquer vento. E continuando a caminhar, encontrei o poço ao nascer do dia. Pronto, meninos, espero que tenham praticado muito seu ouvido e também a pronúncia através desta maravilhosa história. Eu espero vocês no próximo episódio, que será o último desta história, O Pequeno Príncipe. Por favor, se você gostou desse vídeo, deixe um joinha e compartilhe com outras pessoas que estão aprendendo e praticando português. Nos vemos em breve. Um abraço!